Olá, está no ar o TV Participação, o programa dos Conselhos Municipais. Neste espaço, você de casa fica por dentro de como são formadas as políticas públicas de Petrópolis. Aqui, o povo participa e influencia nas decisões do município. No programa de hoje, eu recebo no estúdio o subsecretário de Esportes e Lazer, Cláudio Castro, que vai falar sobre o Fórum de Esportes e Lazer e dos preparativos para a criação do Conselho para o segmento. Você vai acompanhar também as reuniões dos conselhos municipais que foram realizadas nesta semana. Tudo isso e muito mais depois do intervalo. Não saia daí. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. A prática de esportes pode reduzir consideravelmente os riscos de doenças, além de contribuir para uma melhor formação do corpo. Mas o esporte vai muito além disso. Ele promove inserção social, mudança de realidade, além de ser agregador. Pensando nisso, hoje o TV Participação recebe em seu estúdio o subsecretário de Esportes e Lazer, Cláudio Castro. Cláudio, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio. Eu sei que o secretário está viajando, aí você veio fazer essa gentileza de vir aqui, não é isso? Eu é que agradeço a oportunidade da participação, porque é uma forma da gente poder divulgar, cada vez mais as políticas que estão sendo implementadas com relação a esportes e lazer dentro do nosso município. Vamos começar falando sobre como estão os preparativos para o Fórum de Esportes e Lazer? Sem dúvida. O Fórum é uma oportunidade muito boa que nós vamos ter agora para poder falar sobre essas políticas. Inclusive, nós tivemos agora um tempo maior para poder organizar. Ele seria realizado dia 17 de julho. Por necessidade de agenda, ele vai ser realizado em 17 de agosto. Perdão, seria de 13 de julho e vai ser amanhã, realizado em 17 de agosto. Então, a expectativa é a maior, porque as pessoas devem ter ciência do que aconteceu. Houve um secretário antes no governo, agora, 2 meses e meio para cá, 3 meses, o Frechel assumiu. E nós estamos elaborando essas políticas. Por que principalmente? E agora nós vamos poder divulgar num âmbito maior essas políticas e ouvir a população. Não é só a secretaria propor as ações, e sim ouvir os diferentes grupos. Dentro do fórum nós vamos ter também a própria confecção, reeditar o Conselho de Esportes e Lazer, que já existia e agora está desativado desde fevereiro, e a gente vai ter essa oportunidade também. Portanto, é uma oportunidade ímpar de estar falando sobre essas políticas. E por que essa necessidade de criar o Conselho Municipal de Esportes? Na verdade, se você tiver um pensamento democrático, o ideal é que os vários segmentos que são envolvidos possam ter palavras, possam ter voz, e fica até mais fácil para nós trabalharmos também. Que, por mais que nós achemos que conhecemos as políticas todas, claro que sempre tem vários itens que são importantes. Então, as pessoas vêm e dão opinião, inclusive até para mesmo minimizar determinadas opiniões leigas. Por vezes, de vez em quando a gente apanha, entre aspas, porque a Secretaria de Esporte não tem essa política, não tem aquela política, quando a gente escuta uma série de coisas que são, não vou dizer absurdas, mas são desinformações, Então, fica fácil também de repente, da Secretaria de Esportes e Lazer estar mais próxima à comunidade. Sem dúvida, e vice-versa. É um caminho de mão dupla. E por falar na Secretaria Municipal de Esportes, você como subsecretário da pasta, como que estão as políticas públicas no segmento? A gente está tentando realizar ações muito com o pé no chão, sem estar inventando, sem estar querendo aparecer mais do que é o necessário. Essas políticas, as prioridades que nós estamos dando na Secretaria para as políticas são o comunitário, o esporte e o lazer comunitários, e o esporte e o lazer estudantis. Porque as pessoas sempre pensam nos grandes eventos, nas grandes competições. É uma realidade que a gente também está apoiando, claro que sim, mas a gente está tentando ampliar o número de praticantes de atividades físicas dentro da cidade. Além de ampliar,
que as pessoas que praticam, elas saibam o sentido daquilo e não simplesmente elas fazerem por fazer e sem saber. Porque as pessoas pensam muitas vezes assim, o esporte é muito importante para a saúde, sem dúvida nenhuma, mas para a interação social, para a criação de valores, né, na nossa população. Disciplina, regras também, né? Também, né? A gente, quando fala em disciplina, muitas vezes tem uma coisa estereotipada que disciplina é para engessar as pessoas, mas não é isso. Disciplina é para que as pessoas saibam os limites e as necessidades de estar convivendo socialmente. Né? É importante. Sem disciplina, nenhuma. a casa da gente, a gente vai acordar que hora, vai almoçar que hora. A disciplina, ela faz parte da vida da gente. Nenhuma. É importante, né? E assim, o esporte é interessante que, por exemplo, para o pessoal que tem algum tipo de deficiência física, vocês também preocupados também com essa parte, né? De inserção social. Dentro da Secretaria nós temos 4 departamentos, 4 coordenadorias, que são alto rendimento, estudantil, comunitário e o paradesporto, para as pessoas deficientes. O paradesporto não só envolvendo a competição, mas sim a participação. Inclusive tem uma dificuldade muito grande da gente ter levantamento do quantitativo de pessoas que têm deficiências na cidade e que tipo de para a gente saber que tipos de ações devem ser implementadas. Então esse departamento ele está partindo para as comunidades, para os órgãos, como para a própria CETRAC, que a gente tem um apoio muito bom, tem o Conselho da Pessoa Deficiente, do qual eu faço parte, né? E a gente está tentando cada vez mais levantar dados para poder implementar essas políticas. No discurso, a gente sempre fala que o deficiente já está incluído com relação às nossas ações, mas no discurso é mais fácil. Na hora de praticar, porque, por exemplo, se você vai fazer uns jogos estudantis, vamos dizer, normalmente a gente fala dos atletas de alto rendimento, das escolas e tudo mais, e muitas vezes esquece desses deficientes, quando na verdade a gente está querendo que eles também participem. Então, por exemplo, existe, todo mundo conhece os Jogos Olímpicos, depois tem os Jogos Paralímpicos. Nós estamos tentando fazer uma política onde esses jogos estejam integrados, sejam concomitantes. Não precisa ter. Não tem essa separação. Sim, a gente está tentando fazer isso. Agora, cria-se muita celeuma quando se discursa sobre isso. E para praticar é mais difícil ainda. Então a gente está tentando também, junto, inclusive o Conselho vai ajudar trabalhar muito. Isso também. Que é para a gente sair do discurso e entrar na ação, né? Claro que tem iniciativas muito boas na cidade, tem a bocha adaptada que traz muito resultado, tem a paracanoagem que está existindo aí com o Gustavo, enfim, tem uma série de pessoas que estão já fazendo, mas ainda são coisas muito isoladas. A gente está tentando integrar para realmente fazer uma política mais ampla. E agora com esses grandes eventos esportivos, Petrópolis, com essa proximidade da cidade do Rio de Janeiro, provavelmente vai receber alguma coisa de relação a atletas, delegações. Eu não sei onde foi que eu li, que a delegação da Alemanha ficaria hospedada na nossa cidade. Você tem algum tipo de informação a esse respeito? Nós gostaríamos muito, até porque a gente sempre pensa no legado que esses jogos podem deixar para a cidade. Se vier, vai ser ótimo, porque teve uma pré-seleção e alguns espaços da cidade foram contemplados. Mas não tem, como o rigor é muito grande, tem muitos requisitos, ainda não podemos dizer que isso vai acontecer não, senão poderia até estar criando uma expectativa e depois frustrando as pessoas. Mas existe essa possibilidade sim. Mas não é uma condição que... Enfim, essa coisa que eu te falei, eu não quero criar uma expectativa maior, mas assim, tomara que aconteça. A Copa vindo para o Brasil, vai acabar, de uma certa forma, refletindo positivamente na nossa cidade. Isso é inegável. Inegável. Porque o esporte de alto rendimento, ele vira referência. As pessoas que têm vontade de praticar, normalmente elas vão fazer essa prática olhando para esses ídolos, né? Não sei se é exagero chamar de ídolo, mas para essas pessoas que estão em destaque. Então, de qualquer maneira, até que fosse somente olhar essas competições, assistir, já seria interessante. Se a gente conseguir receber, então, delegações, muito melhor. É inegável, por exemplo, o futebol no Brasil, né? Todo menino já nasce, o pai já joga uma bola. Eu, que sou tia de vários meninos, a gente dá bola, a meninada fica lá correndo. Acho que todo menino tem esse sonho um pouco de ser um Neymar da vida, um jogador de ponto, o Zico, que realmente jogava futebol de verdade, né? Não ficava naquele cai-cai. Mas vamos agora pensar um pouco na parte do esporte como fator educacional. Explica para o pessoal de casa o programa Segundo Tempo.
O programa Segundo Tempo é um programa do Ministério do Esporte, né, do governo federal, que faz os convênios com os municípios e ele é voltado único e exclusivamente para o esporte educacional. O que é o esporte educacional? É aquela prática onde você pode agregar, além da coisa da saúde, agregar os valores através dessas práticas. Que valores? Valores solidários, valores, como você já até colocou, da própria disciplina, é importante também. É a coisa do atitudinal, é o que você aprende ali, que você pode levar para a sua vida fora daquela prática. São esses valores que você incorpora e que no seu dia a dia, no seu cotidiano, você consegue praticar. E esse programa está inserido em todas as escolas do município? Como está funcionando? O que está acontecendo com o programa Segundo Tempo, que já existia uma iniciativa, um convênio já firmado, mas que não tinha tido o início, né? Então a gente agora começou a estudar toda a dinâmica da secretaria e agora a gente vai conseguir a ordem de início para dois núcleos do projeto, cada núcleo vai atender 100 crianças e a ideia é que a partir dessa ordem de início nós tenhamos mais oportunidade de pleitear outros junto ao Ministério, que é um convênio sempre, Prefeitura e o Ministério. O Ministério financia uma grande parte, a gente tem uma contrapartida. Eu tenho até alguns valores aqui, está em torno de 100, esses dois núcleos durante a vigência dele, que será de 26 meses, 21 de prática e mais 5 de preparação, 149 mil e alguma coisa, com 16 mil e poucos. Isso é para pagar professor, equipamento? O material vem. O material também? O material já vem, né? E aí esses recursos são para pagar os professores, os monitores. Que tipo de esporte vai ser ensinado lá? Você sabe me dizer? Se não houver a modificação, que a gente está dando uma mexida no projeto, mas a princípio, voleibol, basquetebol, que são dois esportes coletivos, e a capoeira como esporte individual. Normalmente é isso. O Ministério solicita 2 esportes coletivos e um individual, além das palestras e dos eventos também. Mas a aula mesmo são esses esportes. Se eu não me engano, esse programa ele pretende que a criança que participe tenha boas notas na escola também. Tem a gente faz um acompanhamento, mas não é uma condição sine qua non, não. Até porque, como é um programa inclusivo, a criança que às vezes ela está com dificuldade na escola, não que nós gostemos, a criança tadinha, ela está com nota ruim e vem fazer esporte conosco, não é isso. Mas a gente também procura incluir essas crianças que não estão com bom aproveitamento escolar, para ver se a gente consegue estimular e integrar até junto as atividades justamente dentro das escolas. Porque o esporte motiva, né? O esporte modifica o pensamento. Sim. A gente vê em comunidades de risco, quando são implantados esse tipo de programa, a criminalidade baixa. É algo que é inerente ao esporte, essa capacidade de transformar a realidade das pessoas. Sem dúvida. A violência, o consumo de drogas, esse tipo de coisa. Agora a gente quer tentar, porque esse discurso é um discurso que acontece muito recorrente, né? Agora, de qualquer maneira, o que a gente percebe é que o número de sedentários na sociedade vem aumentando muito. A população está engordando. E as doenças provenientes disso, né, diabetes e hipertensão principalmente, são as doenças crônicas que mais prejudicam e matam, e normalmente por causa desse sedentarismo que vai levando à obesidade e tudo mais. E a gente percebe também que, infelizmente, a sociedade, não a nossa exclusivamente, mas as sociedades vêm sendo mais violentas, as pessoas estão mais individualistas, esse tipo de coisa. Então a gente questiona muito por que tem esse discurso que o esporte tira da droga e que o esporte é bom para tirar da criminalidade e a criminalidade aumentando também. Então será que existe um ruído nesse discurso aí? Talvez até nós, professores de educação física, tenhamos ainda uma dificuldade de convencer a sociedade de que isso é importante, porque toda vez que a gente fala de esportes com alguém, a gente só ouve elogios, né? As pessoas sabem que o esporte é importante, as pessoas sabem que o esporte é fundamental. O esporte e o lazer, a prática de atividade física, né? Que às vezes esporte a gente acaba associando à competição, né? Mas eu estou querendo falar num cômputo maior. E as pessoas sabem disso, mas por que não praticam? Será que está faltando uma comunicação? Por que poucas pessoas praticam atividade física regularmente? Então a gente está tentando fazer essa autocrítica e aí, a partir dos fóruns, das reuniões que nós vamos poder ter com a sociedade, a gente vai tentar conscientizar isso. Por isso que eu te disse que a gente está muito preocupado com o aumento do número de praticantes de atividade física, mas que eles deem sentido àquela prática. Por que eu estou fazendo isso? Que não seja um praticante esporádico, aquele atleta de final de semana. E justamente, ou até às vezes manipulado. É o cara que às vezes ele fica competitivo demais. Para alguns sistemas políticos, né?
É interessante que a pessoa seja individualista e muito competitivista. Claro que a competição é importante, mas será que é só isso? Será que isso vai fazer com que a sociedade melhore, que o número de praticantes de atividade física aumente e que a violência diminua, o consumo de drogas? Outro dia, não vou dizer os nomes que fica chato, mas a gente estava numa comunidade e um agente comunitário que é muito envolvido com o jiu-jitsu, ele estava falando comigo, Cláudio, o que acontece? Todo mundo diz que o esporte tira a criança da droga. Aqui tem hora que é o contrário, a droga está tirando a criança do esporte, porque às vezes a gente quer dar um treino no final de semana, está todo mundo se drogando, os caras não vêm, não aparecem, quando a gente vai ver o crack. Eu fiquei refletindo, falei, pô, primeira vez que eu escuto a frase contrária, em vez do esporte tirar da droga, a droga está tirando do esporte. Alguma eu coisa fiquei tá preocupado errada, com né? isso. Então a gente está querendo aumentar essa interlocução com a sociedade. E isso que é importante, o retorno do Conselho Municipal de Esportes. Justamente. Né? É muito importante ajudar a gente a fazer as políticas, né? Eu posso falar logo do Conselho, falar mais detalhes? O Conselho, ele é um conselho paritário, tem representante do governo, né? Do governo municipal, e metade da sociedade civil. As inscrições, inclusive, estão abertas. Estão abertas, encerrariam no dia 5, hoje, né? Mas elas foram prorrogadas. A partir desse momento que a gente teve mais um tempo para organizar o fórum, as inscrições estão prorrogadas. E aí depois eu te passo os telefones da secretaria, porque, sinceramente, eu não estou lembrando a data agora, até que data é, já que essa mudança foi de ontem para hoje. Mas com certeza, até semana que vem, a semana toda, só chegar lá na Secretaria de Esportes e Lazer. Fica onde? Ao lado da Câmara, onde era a Secretaria de Educação antes, aquela casa amarela em frente ao Frei Memória. Então, não é um endereço difícil, é fácil de chegar? No centro, tranquilamente. Então, de repente, você é líder comunitário, você é mãe de aluno, você que tem interesse, né, nessa parte de esportes, quer fazer algo diferente, vai lá, se inscreva, participe também, né? Os segmentos que são contemplados no Conselho são segmentos de academias, segmentos de associações de moradores, professores de educação física, instituições de ensino superior, de ensino médio, segmento dos clubes, discentes do ensino superior em educação física, segmento do cenário empresarial. Então a gente tenta abranger o máximo. Tem vaga para todos os segmentos. Mas é claro que tem alguns requisitos, cada segmento tem que comprovar que realmente faz parte daquele segmento e que está de acordo com a legislação, né? Sim. Essa coisa toda. E isso tudo foi publicado no Diário Oficial do dia 19/6. É recente, é só ir lá no site da Prefeitura. Sim, o site da Prefeitura é o www.petropolis.rj.gov.br. Vai lá na parte de Diário Oficial, dia 19 de junho, não é isso? 19 de junho foi quando foi publicado. E aí você vai ter todas as informações detalhadas para fazer parte do Conselho Municipal de Esportes e Lazer. Vem, gente, vem que a gente está precisando de participação, porque trabalhar sozinho é mais fácil, mas não é mais efetivo. E a responsabilidade de todos nós estarmos trabalhando juntos para fazer a política esportiva petropolitana que nos represente, que seja significativa, porque ficar reclamando é muito fácil, né? Muito fácil. Então você falou a palavra-chave, é responsabilizar. Responsabilizar a sociedade, porque reclamar é importante, porque faz o poder público ouvir aquilo e cada vez tentar trabalhar com mais qualidade. Mas só reclamar é muito fácil. Agora vamos propor juntos. Né? Vamos entender o que é essa política de esporte e lazer. Senão a gente fica no discurso, mantém o emprego e não melhora a vida das pessoas. Vamos transformar a nossa realidade. Nenhuma. A ideia é transformar, melhorar. Né? Que a nossa realidade não é uma realidade ruim, mas pode ser muito melhor com relação às políticas de esporte e lazer. Mas a Secretaria de Esportes e Lazer também tem outras ações relacionadas aos jovens. Vem aí os Jogos Estudantis Municipais. O GENS, o clássico GENS. Movimenta a garotada, super famoso na cidade. Sim. Isso dá um rebuliço, né? Uma efervescência juvenil. É muito bom porque a participação é muito grande. Os Jogos das Escolas Municipais são geridas pela Secretaria de Educação com apoio técnico da Secretaria de Esportes e Lazer. Agora está havendo, termina na segunda-feira, essa semana inteira, segunda-feira vai terminar, a fase classificatória, porque as modalidades que tinham muita procura, elas estão, voleibol, handebol e futsal, elas estão tendo essa fase classificatória para, a partir da próxima fase, nós temos um número mais
reduzido mesmo, né? Para poder fazer um trabalho mais elaborado, porque antes eram tantos jogos que as pessoas não conseguiam nem entender a dinâmica, não é que não conseguiam entender, mas tinham mais dificuldades de entender a dinâmica dos jogos. Né? E aí, às vezes, a eliminatória é simples, o aluno joga rapidinho, se ele perder, vai embora e não entende. Enfim, a gente agora está tentando fazer isso. E está resgatando também o futebol de campo, que você estava falando antes do futebol, da Copa do Mundo, porque o futebol de campo estava fora dos jogos. E a gente esse ano está contemplando também. A procura tem sido boa. A gente está com um núcleo lá em Itaipava, né? Lá está acontecendo, o pessoal dos distritos está jogando lá, o pessoal do primeiro distrito está jogando aqui. E depois a gente vai fazer essa integração. Né? Então, o bacana é que esse futebol de campo teve muita procura. Porque o país do futebol, né? O pessoal diz que nós somos o país do futebol e não estava sendo contemplado. Então, a Secretaria de Educação está fazendo um trabalho muito bacana e a gente está conseguindo dar um apoio. Isso é muito famoso na cidade, esses jogos, esses GEMs, né? Sim, são das escolas municipais. Quantos e anos depois... já que isso existe? Há muito tempo, não é? Me quebrou. É muito já tempo. Tem tempo. Não, meu marido agora, jogava isso. GEUPS. Era GEUPS. Porque já houve os jogos... Mas é tudo reformulado eram segmentados, no fundo é a mesma os GEUPS coisa. que vão acontecer em outubro, provavelmente, são Jogos Estudantis Unificados de Petrópolis. Então, aí já jogam as escolas particulares, as escolas estaduais e as escolas municipais também. Poxa, mas, por enquanto, a gente está com os GEMs. Pessoal que quiser prestigiar, quiser comparecer, porque às vezes o pai sabe, a mãe sabe que o aluno está jogando e não tem tempo de participar. Vamos ver se a gente consegue uma participação maior da torcida também. E a torcida, esse ano está uma torcida educada, porque o pessoal fala, mas cuidado com a violência das torcidas. Gente, são jogos estudantis, né? A gente está conseguindo fazer um trabalho bem legal com relação a isso. É tão legal a gente ter o pai da gente lá, torcendo pela gente. Sem dúvida nenhuma. O papel de pai também é isso. E se ganhar, ótimo. Se não ganhar, vai lá, toma um sorvete, tá tudo bem, não é? É claro que as pessoas querem vencer, mas eu acho que a integração nesse momento é mais importante ainda. Em primeiro lugar vem aquela isso. coisa dos valores que a gente pode agregar aos jogos. O ideal, a gente ainda não conseguiu esse ano, né? Mas o planejamento é que esses jogos, o destaque, claro que o destaque é na hora da competição, mas a gente quer falar sobre essa atividade dentro da escola como dentro do calendário escolar mesmo, para a gente saber por que o aluno gosta de participar, por que os outros não gostam. Muitas vezes pode ser uma coisa muito seletiva, porque é uma minoria que joga, mas e essa torcida? E esse colega? O que ele pode saber sobre esses jogos para ele poder se interessar para os próximos anos, né? E nada impede que esse aluno que hoje está participando do GEMS, no futuro seja um atleta de grande rendimento e vai estar representando Petrópolis em modalidades de ponta, como o voleibol brasileiro, que é super campeão, vários títulos internacionais. Sem dúvida nenhuma. Independente também da competição, a gente está começando a entrar nas comunidades para fazer os trabalhos. Eu posso falar para você sobre Escola Aberta, por exemplo? Pode, claro que pode. Escola Aberta é um programa do governo federal que, inclusive, entra com recursos, né? Esse ano ainda não é o nosso caso, mas o prefeito Rubens Bom Tempo fez muita questão que nós começássemos a trabalhar em cima disso, abrir o espaço da escola nos finais de semana de maneira organizada, né? Porque uma diretora de escola, um diretor de escola, ceder a chave para a comunidade lá jogar é fácil. Agora, vai ver depois a manutenção, né? Vai depreciando o próprio espaço. Então, a gente está conseguindo entrar... ordem, sem dúvida nenhuma. Isso foi uma coisa que o prefeito falou, o prefeito Rubens Bom Tempo falou com muita propriedade. Eu preciso que essas escolas fiquem abertas. Para que a gente fala, vamos construir quadros? É claro que a gente vai construir quadros, claro que a gente já está concorrendo nos editais do Ministério do Esporte para recursos para isso, para reforma e construção de quadros, mas quantas quadras as escolas têm e que muitas vezes ficam fechadas nos finais de semana, porque justamente as pessoas têm medo de liberar esse espaço, que a prioridade é para o aluno. Agora, com a organização, a gente está conseguindo, a gente já conseguiu iniciar o trabalho no Alto Independência, na Escola Municipal Alto Independência. A gente está fazendo um trabalho também já no colégio, na Escola Municipal Marcelo Alencar. Sábado agora inaugura João de Deus, em Pedro do Rio, de maneira que essas coisas já estão começando a acontecer. Então, esse esporte comunitário também ele pode trazer um incentivo até para o aluno dentro da própria escola participar dos jogos estudantis. Por que não? Enfim, a gente quer integrar isso aí. É uma grande rede unida, canso de rede. falar. Grande rede, a gente está se unindo para produzir realmente uma cidade diferente, com uma cara diferente, para o bem-estar meu, seu, dos nossos filhos, dos nossos netos. E deixar um legado.
Porque quando você entra numa comunidade e dá todo o palpite, vai lá, organiza, faz tudo, dá a bola, blá, 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 e leva o professor e faz tudo. É legal, o pessoal gosta de tudo, mas às vezes o poder público tem que se retirar daquela comunidade e a coisa para. A gente está, aquele termo que você usou, responsabilizando. A gente, no bom sentido, está responsabilizando a comunidade de se organizar naquele espaço para que quando a gente precisar sair, eles possam continuar o projeto, né? E eles possam continuar com essas atividades de maneira organizada, porque a comunidade... Quem conhece a realidade da comunidade, qual a atividade que se quer, inclusive você não precisa fazer só o esporte nessa escola aberta, você pode fazer atividades artísticas, culturais. Tem gente, posso fazer um casamento na escola? Se agendar com antecedência e a comunidade concordar com aquilo, que é tudo votado ali, as atividades que acontecem, a programação feita, pode ter 15 anos, pode ter essas coisas, sem dúvida nenhuma. E é uma proposta que a gente está fazendo e o pessoal está achando maior barato. Que legal. O pessoal está gostando bastante. Parabéns pelos projetos, tomara que... caminhe muito melhor ainda, sem dúvida, né? O Conselho Municipal de Esportes e Lazer vai ser retomado realmente. Então, você também tem que fazer a sua parte. Então, muito obrigada pela sua presença no nosso estúdio. Eu que agradeço. Até uma outra oportunidade para falarmos mais de políticas públicas relacionadas ao esporte petropolitano. Não se esqueça que é importante praticar atividade física regular desde a infância, mas com equilíbrio, sem essas distorções em busca do corpo perfeito, tudo bem? O TV Participação vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Dá para financiar minha licenciatura sem precisar pagar nada? Com o FIES dá. Agora, o aluno faz licenciatura em uma faculdade particular e pode pagar o financiamento ensinando na rede pública, depois de formado. Com o FIES, Programa de Financiamento Estudantil, ficou mais fácil fazer o curso superior que você quiser. Informe-se no portal do MEC e faça a sua inscrição. Com o FIES dá. Ministério da Educação, Governo Federal. A parceria Cultura e Educação vai transformar a escola pública em um ponto de encontro da arte e da cultura. Podem participar museus, pontos de cultura e você, artista, arte educador. Desenvolva um projeto em parceria com a escola pública. Todo artista pode ser um bom educador e do seu talento nascem escolas criativas. Saiba mais em cultura.gov.br. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Ela tem os olhos da mãe. Ela tem o gênio do pai. Ela tem uma risada gostosa. Ela tem equilíbrio, mas nem tanto. Ela tem paixão por suco de uva. Ela tem a vida toda pela frente. Ou melhor, tinha. Todos os dias no Brasil, mais de 5 crianças morrem no trânsito. Dirija com consciência ou leve uma dor para o resto da vida. Parada, um pacto pela vida. E agora vamos para as reuniões dos conselhos que foram realizadas nesta semana. O Conselho Municipal da cidade, que é o Conselho dos Conselhos, se reuniu na última segunda-feira na sede da Prefeitura Municipal. O grande debate da reunião foi o projeto de revisão do Plano Diretor, que foi entregue na semana passada na Câmara Municipal. O grande debate da reunião do Conselho Municipal da cidade desta semana foi o projeto de lei de revisão do Plano Diretor, que foi encaminhado para a Câmara. O documento, que foi totalmente atualizado, estabelece as diretrizes para a ocupação ordenada da cidade. Os conselheiros elogiaram o projeto e, principalmente, a participação do Concidade na elaboração do documento. O secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Ascoli, que esteve à frente da revisão do Plano Diretor, ressaltou que este projeto não é de um governo, é da cidade, e ainda disse que este foi o primeiro passo na reconstrução da cara da cidade e que ainda tem muito trabalho a ser feito. Na verdade, agora a gente tem até bastante trabalho. Até o final do ano
A gente tem um compromisso de entregar 2 legislações orçamentárias, né? Que é o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual para 2014. Os conselheiros também vão ter que se debruçar agora em toda a legislação complementar, né? 2 delas assim de extrema importância que afetam, né, o dia a dia de toda a cidade, que é a Lei de Uso, Parcelamento e Ocupação do Solo e o Código de Obras. Quer dizer, eu acho que ficou bastante claro, né, que a sociedade civil tem bastante participação, né, importante participação, junto com as entidades da própria sociedade, como a OAB, né, a Associação de Engenheiros e Arquitetos e outros órgãos que tecnicamente conhecem esse assunto, e é fundamental a participação. O projeto de lei da revisão do Plano Diretor está disponível no site da Câmara Municipal de Petrópolis, o www.cmp.rj.gov.br, e pode ser acessado por todos. Outro ponto de pauta da reunião do Concidade foi a apresentação do secretário de Meio Ambiente, Almir Schmidt, que falou sobre a criação do Grupo de Trabalho para tratar de assuntos relacionados às áreas de preservação permanente, as APPs. A medida tem como objetivo não só coibir novas ocupações, como também garantir os direitos dos moradores já consolidados nessas áreas. O Concidade também fez homenagens a 2 instituições petropolitanas pelo aniversário delas: a União Distrital de Associações de Moradores, a UDAM, que completou 24 anos de fundação no dia 24 de maio, e o Petropolitano Futebol Clube, que celebrou 102 anos no dia 4 de julho. É muito importante porque o Concidade reúne representantes de todos os concelhos da cidade de Petrópolis. Ele trata dos assuntos transversais, aqueles assuntos que são comuns a toda a população de Petrópolis. E essa reunião foi muito importante porque, sendo aqui no Palácio Sérgio Fadel, demonstra toda a boa vontade da Prefeitura, do Governo Municipal, de trabalhar em conjunto com a sociedade civil. E depois os temas que foram discutidos, como o plano diretor, como a preservação, o grupo de trabalho para controle das ocupações nas áreas de preservação permanente, enfim, as homenagens ao Petropolitano e ao UDAM, todos esses são temas de grande relevância e de interesse dos conselheiros. Então, sem dúvida alguma, essa reunião foi um marco na aproximação entre o poder público e a sociedade civil. E a pessoa que tiver interesse em participar, em prestigiar uma reunião aqui do Concidade, o que deve fazer? O Concidade se reúne toda primeira segunda-feira do mês, às 18 horas. Hoje recebemos esse convite da Prefeitura para que todas as nossas próximas reuniões sejam aqui no Palácio Sérgio Fadel. E são reuniões abertas à sociedade, qualquer representante da população, qualquer indivíduo, qualquer petropolitano pode e deve comparecer trazendo suas propostas que o Concidade irá recebê-las muito bem. O Conselho Municipal de Educação também se reuniu nesta semana e elegeu a nova composição da mesa diretora que vai atuar nos próximos 2 anos. Desta vez, é a sociedade civil que fica à frente dos trabalhos. O Conselho Municipal de Educação, o COMED, que é um dos conselhos em atividade mais antigos de Petrópolis, tem como objetivo principal estimular e propor a formulação de políticas para a educação municipal, de acordo com os princípios inscritos na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na Constituição do Estado, na Lei Orgânica do Município e na legislação municipal em vigor. Na reunião desta semana, foi feito um balanço da Conferência Municipal de Educação, que foi realizada em 22 de junho, e também foram eleitos os novos membros do Conselho. Há 4 anos atrás, eu fazia parte do Conselho Municipal de Educação como diretora do Departamento de Educação. Interessante voltar 4 anos depois e perceber um conselho diferente, porque na época ele era consultivo, apenas discutíamos as situações da educação no município, ele não tinha o poder ainda de ser deliberativo. Então o presidente do conselho sempre era o titular da pasta, o secretário de Educação. Quando eu retomo agora, por coincidência, há pouco tempo, o secretário de Educação estaria à frente do Conselho Municipal. E fiquei até agora, quando houve a Conferência Municipal de Educação, e foi eleito, então, os novos membros do Conselho Municipal.
e agora então assume a sociedade civil. Eu entendo esse momento como um momento de grande democracia. Esse é o pensamento do nosso prefeito Rubens Montempo, um governo não se faz sozinho, o poder executivo não acontece sozinho, são as parcerias que fortalecem todas as ações. Então, esse momento aqui, onde o Conselho Municipal de Educação assume, a presidência é assumida pela sociedade civil, mostra que esse espaço é democrático, que é um espaço de discussão, e eu, secretária, permanecendo membro do Conselho Municipal, vamos poder compartilhar, vamos poder continuar investindo na qualidade da educação no município. É importante também ressaltar que, tanto para a sociedade civil quanto para o Poder Executivo, é importante que os membros do Conselho Municipal de Educação tenham um único foco, e isso eu percebi que está existindo aqui na reunião de hoje. A qualidade da educação dos nossos alunos, o investimento lá no nosso produto final. O nosso produto final é o aluno. Então, seja o poder público, seja a sociedade civil, eu estou muito feliz em perceber que todos os membros do Conselho Municipal de Educação hoje estão preocupados com o nosso produto final, ou seja, o melhor, o bem-estar dos nossos alunos, a qualidade na educação do município de Petrópolis. Na plenária, foi decidido que a nova presidente do Conselho Municipal de Educação será a professora e pesquisadora Maria Celi Chaves de Vasconcelos, e a vice-presidência ficou a cargo do também professor e diretor da Regional Serrana 1, Gelsi Correia. Eu acho que esse é mais um desafio, não é, ao longo da minha carreira, que começa como professora da Educação Superior em Petrópolis há 15 anos, e eu fico muito feliz de poder contribuir também com essa cidade, presidindo o Conselho Municipal de Educação, que é um tema de pesquisa com o qual eu venho trabalhando nos últimos 10 anos. Eu espero que eu consiga reunir a teoria e a prática e fazer com que o resultado das minhas pesquisas possa ser implantado para que esse conselho venha a fazer um trabalho que de fato faça diferença na comunidade educacional de Petrópolis. A gente avança no que é o objetivo do Conselho, que é trabalhar a proposta de democratização dos debates da educação no município de Petrópolis. A gente está no caminho absolutamente correto. Na reunião também foi falado sobre a Conferência Intermunicipal de Educação, que será realizada em Nova Friburgo em 3 e 4 de agosto. E foi avisado aos conselheiros que eles precisam participar dela caso tenham interesse em participar da conferência estadual e, posteriormente, da nacional. Os conselheiros também ressaltaram a necessidade de maior participação dos pais e responsáveis na vida escolar. Para isso, pretendem fomentar ainda mais a participação deles no próprio COMED, o tornando itinerante. Outro conselho que também se reuniu nesta semana foi o de Assistência Social, que está na preparação da 9ª Conferência Municipal de Assistência Social para o fim do mês de julho. A participação da sociedade civil é fundamental nesse processo. Estabelecer diretrizes e definir as prioridades da política de assistência social do município, visando o enfrentamento da pobreza, a garantia dos mínimos sociais, o provimento de condições para atender contingências sociais e a universalização dos direitos sociais. Essas são algumas das atribuições do Conselho Municipal de Assistência Social, o CMAS. Na reunião ordinária desta semana, os conselheiros tiveram um trabalho árduo: fazer a revisão do regimento interno do Conselho. Durante 3 horas e meia, foram feitas alterações no regimento, aprovadas pela plenária, para que pudesse ser realizada a 9ª Conferência Municipal de Assistência Social, marcada para 27 de julho, no auditório da FASE. Segunda-feira, aqui na Secretaria Executiva do Conselho Municipal, já estarão abertas as inscrições para participar da 9ª Conferência, que será no dia 27 de julho, na FASE. As inscrições abrem segunda-feira, entre 13 e 18 horas, de segunda a sexta. E quem pode participar?
pode participar qualquer pessoa interessada na política de assistência social no município. Para concorrer a uma vaga no conselho ou a uma vaga como delegado nessa conferência, existe todo um regimento que a pessoa precisa tomar conhecimento. Aí serão, de fato, entidades já inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, em pleno funcionamento, organizada como rege a política de assistência. Para fazer parte da conferência, depende de em que categoria essa pessoa quer concorrer, quer participar de fato, né? Que ele pode participar como delegado, ter um tipo de documento. Ele pode participar como participante, que são aquelas pessoas que não são delegados da conferência, mas querem concorrer a uma vaga no conselho, ou podem participar como convidados e observadores. A presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Jaqueline Clefs, falou sobre a importância da participação da sociedade civil nas ações do CMAS. As pessoas conhecerem as políticas públicas do município, poderem opinar, poderem conhecer toda a dinâmica do Conselho voltado para as políticas públicas, né? E às vezes a gente vê um desinteresse da sociedade civil, às vezes só reclama, mas não participa, não querem conhecer como se dá as políticas públicas no município. E convidar as pessoas a participarem do Conselho das Reuniões, que é toda a primeira quarta-feira às 9 horas, aqui no auditório da CETRAC. E a gente tem pessoas que podem também estar tirando as dúvidas de quais as instituições que podem participar. Qualquer pessoa, claro que só os conselheiros do CMAS têm direito a voz e voto, mas todos podem falar, podem aprender e participar, que é muito importante para a nossa sociedade essa participação. E a gente vai ter a nossa conferência, né, agora em julho, e as pessoas também podem participar. Outro conselho que se reuniu nesta semana foi o do meio ambiente. Diversos assuntos foram tratados lá e o TV Participação mostra para você um resumo das atividades. O Conselho Municipal de Meio Ambiente, o CONDEMA, é o órgão responsável pela elaboração, coordenação e fiscalização da política ambiental do município. Na reunião ordinária desta semana, foram debatidos diversos temas. Um deles foi a necessidade do governo municipal dar mais apoio às cooperativas de reciclagem petropolitanas. De acordo com o presidente do CONDEMA, Rogério Guimarães, a política governamental é para fomentar mais cooperativas e fortalecer as já existentes. O representante da CONDEP no Conselho mostrou as inúmeras ações que a companhia tem realizado junto à Cooperativa de Catadores de Material Reciclável da Esperança e à Cooperativa do Padriquinha. Foi colocado na reunião a necessidade de ajudar as cooperativas no quesito administrativo e foi proposta a capacitação das mesmas, com treinamento de gerência e de pessoal. O secretário do Meio Ambiente, Almir Schmidt, comunicou aos conselheiros que a Prefeitura de Petrópolis está firmando um convênio com o INEA, o Programa de Reciclagem Seletiva Solidária, que vai tratar da questão de treinamento para os catadores. Na reunião do CONDEMA, também foi feita uma avaliação da Conferência Municipal do Meio Ambiente, que foi realizada em 8 de junho. Eu vi a plenária cheia, nós fizemos 300 certificados de participação, saíram quase todos. Notei que as pessoas ficaram até o final, notei também que as pessoas participavam ativamente, colocando ideias, sugestões. E hoje em dia, tudo que você faz passa pelo meio ambiente. Você não consegue falar em educação, em colégio, em trabalho, em implementação de empresas, novas construções, sem passar pelo meio ambiente. O meio ambiente permeia tudo isso. Eu fiquei muito feliz, o que mais que eu notei nessa conferência foi isso, a participação popular, as pessoas estarem motivadas, querendo participar e tendo essa oportunidade de participar e colocar suas ideias lá. O secretário de Meio Ambiente, Almir Schmidt, aproveitou a reunião para falar sobre o andamento do programa do governo estadual Lixão Zero, do qual Petrópolis faz parte. Porque se envolve 6 municípios da região Serrana 2. Então, compondo esse consórcio, nós temos Petrópolis, Três Rios, Levi Gasparian, Sapucaia, Areal e Paraíba do Sul. Ao invés de cada município ter o seu aterro, o consórcio escolheu um único local, que é Três Rios, para ser a sede do CTR, do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos,
que vai comportar todo o lixo doméstico dos 6 municípios. Isso é da maior importância que nós conseguimos aprovar agora. O prefeito conseguiu aprovar na Câmara a lei que institui também o governo do Estado, o Estado do Rio de Janeiro, como um dos consorciados, membro, o que vai facilitar o quê? A obtenção de verbas para a construção do CTR único para 6 municípios. Também foi apresentado na reunião os resultados do Plano de Redução de Queimadas na região serrana, levantado pelo Grupamento de Bombeiros de Itaipava. Os conselheiros lembraram ainda do aniversário de 36 anos da Reserva Biológica de Araras, a Rebio Araras, e vão encaminhar para a entidade uma moção congratulatória pelos serviços prestados em prol do meio ambiente petropolitano. Então, hoje foi apresentada aqui uma prévia de um projeto de recuperação das árvores do centro histórico. Vai ser feito todo um levantamento da problemática das árvores, especificamente no sentido de conservar as árvores já existentes, de se replantar, de recuperar, de salvar as árvores que estão sendo há muito tempo degradadas aqui no centro. E um outro projeto que está sendo avaliado também é das cooperativas. Então, eles estão nos pedindo um socorro financeiro para a compra de equipamentos, para a compra de material de segurança para eles, luvas, máscaras, aventais. Eu achei muito bacana esses 2 projetos e todas as outras colocações foram feitas. Outra deliberação da plenária foi a definição da data da eleição dos próximos membros do CONDEMA. Quem tiver interesse em fazer parte do Conselho pode ir até a sede da Secretaria de Meio Ambiente, que fica na Rua 7 de Abril, número 609, entre os dias 8 e 17 de julho e fazer a sua inscrição. É só você entrar no site da Prefeitura de Petrópolis, entrar na área de Diário Oficial e abrir o dia 29/6, que já estão, as inscrições já estão postas na internet. Ela só precisa não esquecer que ela tem que pegar o anexo 1 e o anexo 2 da publicação na secretaria para preencher sobre a determinada entidade. Membros do CONDEMA ressaltaram a importância do papel de cada indivíduo na questão ambiental. Todo mundo, a prefeitura... Não, nós é que produzimos o lixo. Nós temos uma responsabilidade com as coisas que acontecem. Quem polui o rio somos nós. É muito interessante que as pessoas se isentam disso. Eu noto também que as propagandas que se fazem com relação ao meio ambiente, as pessoas mostram cortando árvore. Não, um papel de chiclete, uma guimba de cigarro que a pessoa que está nos assistindo em casa joga no chão, é um problema ambiental. A maioria dos produtos são descartáveis. Isso é uma concepção de sociedade, que você vai mudar ou não de acordo com o tempo. A concepção moderna é usou, jogou fora, usou, jogou fora. Como nós temos essa concepção cultural, esse princípio do usou, jogou fora, nós temos que adequar a nossa realidade de coleta a um comportamento da própria sociedade. Reciclando mais. Exatamente. O grande caminho é a reciclagem. Lixo não é mais lixo. Na realidade, lixo é matéria-prima que pode ser reaproveitado. Eu tenho um convite para você. Nesta segunda-feira, dia 8 de julho, a partir das 9 horas da manhã, tem reunião do Conselho de Segurança Alimentar, lá na sede da CITRAC, na Casa dos Conselhos. Você está convidado a participar. E o TV Participação vai para um rápido intervalo e na volta você vai conhecer o Sistema Municipal de Museus. Não saia daí que nós voltamos já. Se na faixa alguém chegou, parou, parou. Se a mamãe disse alô, parou, parou. Acelerou, parou. E se tomou, parou, 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 parou. E aí, parou? Ué, só depende de você. Mostre pro papai e pra mamãe que consciência no trânsito não tem idade. Parada, impacto pela vida. Com atitudes simples, você viaja respeitando o meio ambiente.
Levar menos bagagem, por exemplo. É menos peso no avião, menos gás carbônico na atmosfera. Onde estiver, aproveite para andar a pé ou de bicicleta. Para se hospedar, prefira lugares que se preocupem com a sustentabilidade. E depois da viagem, continue pensando verde. Embarque nessa. Passaporte Verde. Turismo sustentável por um planeta vivo. Governo Federal. Brasil. País rico é país sem pobreza. Turma da Mônica em Cuidando do Mundo. Os saquinhos plásticos usados são jogados por aí e acabam na natureza. Golfinhos, tartarugas e outros bichinhos pensam que esses saquinhos são alimentos e tentam comê-los. Oi, oi, oi. É isso aí, turma! Todos podem ajudar a cuidar melhor do nosso mundo. E você, o que está esperando? O Conselho Municipal de Cultura apresentou na última segunda-feira o Sistema Municipal de Museus na sala multimídia do Museu Imperial. E o TV Participação esteve lá e mostra para você como foi. O Conselho Municipal de Cultura criou um sistema para garantir diretrizes para o desenvolvimento das ações na área museológica. É o Sistema Municipal de Museus, que mesmo alinhado ao Sistema Nacional de Cultura, tem a autonomia necessária para caminhar sozinho. Os objetivos do Sistema Municipal de Museus giram em torno da promoção, apoio e estímulo à articulação entre as entidades museológicas, além de estimular e acompanhar a criação de programas de atividades de acordo com as especificidades e o desenvolvimento da ação cultural de cada entidade museológica, em harmonia com a diversidade cultural do município. Eu diria que sim, porque nós temos hoje 12 instituições museológicas na cidade de Petrópolis. É uma cidade que recebeu nos últimos 2, 3 anos um acréscimo superior a 50%. Mas falta uma articulação, falta trabalhar em rede, falta trabalhar em sistema, ou seja, identificar os problemas, identificar as soluções possíveis que contemplem a diversidade de unidades na cidade. Ou seja, é necessário que trabalhemos juntos para oferecer serviços de qualidade para quem nos visita e também para os nossos moradores. O Sistema Municipal de Museus prevê a criação de um fundo com a destinação de 1% do orçamento referente à cultura para os museus, permitindo assim um bom começo. A comissão do Conselho Municipal de Cultura tem promovido diálogo com o governo municipal para aperfeiçoar a proposta e adequar ao orçamento do município, para que o prefeito Rubens Bontempo possa encaminhar o projeto de lei à Câmara dos Vereadores. Leonardo, quais são os benefícios práticos desse sistema? Bem, primeiramente a gente tem que fazer aí um pequeno resumo do que é pensar de forma sistêmica. Então o primeiro benefício, a primeira tarefa desse sistema é o quê? Que haja uma comunicação eficaz entre os organismos dele, sejam eles as entidades museológicas, os museus da cidade, e como esses museus se comunicam também com outros elementos da cidade ou até mesmo do estado e país. São eles as instituições, os agentes culturais, os outros segmentos, a questão da educação, que é muito importante, do turismo. Então, assim, são um conjunto de atitudes que devem começar a ser pensadas de forma sistêmica para que realmente a gente tenha a conclusão, quer dizer, o início da conclusão desse processo. Isso, volta. O maestro Leonardo Randolfo, que você acabou de ver na reportagem, esteve com o prefeito Rubens Bontempo na manhã de hoje, apresentando este projeto do Sistema Municipal de Museus. O prefeito gostou do projeto e na próxima segunda-feira, os membros do Conselho Municipal de Cultura vão colocar em votação o encaminhamento do projeto para que ele vire lei. Semana que vem eu trago os resultados disso para vocês aí de casa. E agora vamos mudar de assunto. Semana passada nós recebemos no estúdio o Cláudio Gomide, que é diretor de cultura lá da Fundação, e eu acabei estourando o tempo do programa, não colocando no ar uma matéria a respeito de uma campanha antidrogas que foi realizada no calçadão do CENIP. Por ser um tema de extrema importância, o TV Participação mostra essa matéria para você. Aprender a dizer não às drogas. Este foi o lema da campanha realizada na última quarta-feira no calçadão do CENIP, no centro da cidade. A data escolhida é especial. Em 26 de junho, o mundo comemora o Dia de Combate às Drogas. A gente sabe que as drogas matam.
né? Ou perde a sua vida, ou então fica com sequelas irreversíveis e prejudicando também as famílias em geral. A ação social reuniu diversas instituições que prestaram esclarecimentos à população. Serviços como aferição de pressão também foram oferecidos. O grupo assistencial SOS Vida e o Amor Exigente, que atuam diretamente com pessoas que sofrem com as drogas, também participaram. Elas dizem que o assunto é um tabu e muitas pessoas não admitem que são dependentes. Nós temos muito rodízio na reunião. Um dos fatores é esse. Se eu for à reunião, a cidade toda vai ficar sabendo que eu tenho alguém na família usuário de droga. A outra dificuldade é a perseverança, porque a droga não chegou de um dia para o outro, ela levou anos, ela vem mudando comportamentos e nós, pais, nem fomos percebendo. Então, quando a droga chegou, já foi a última etapa. Para mudar, também vai precisar de tempo. A dependência química é uma doença e muitas pessoas ainda não se conscientizaram disso. E o próprio dependente tem essa dificuldade de entender que ele é um doente e precisa de ajuda. E a negação é um dos pontos principais que impede que a pessoa venha procurar ajuda, tratamento. Segundo a coordenadora do Programa Municipal Álcool e Drogas, atualmente o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS-AD, é quem realiza este tratamento, tendo quase 4.000 pacientes cadastrados, entre eles dependentes químicos ou pessoas que têm parentes que sofrem com as drogas. Por mês são atendidas cerca de 500 pessoas. Mais de 10% daqueles que buscam tratamento na cidade sofrem com o alcoolismo. 7% são usuários de maconha. Os dependentes de drogas como cocaína e crack representam mais de 4%. O tratamento faz isso, faz com que ele comece a se ver a saúde, se preocupar, pensar na reinserção social, na questão familiar, né? Aí, com as modalidades, o psicológico, a psiquiatria, que muitas vezes é necessário medicamento, e ao longo do tempo ele vai se reestruturando e se reorganizando. Saiba quais são os principais sintomas com o uso de algumas drogas. Álcool. O uso em excesso pode provocar náuseas, vômitos, suor abundante, dor de cabeça, tremores, tontura, liberação da agressividade, diminuição da atenção, da capacidade de concentração, bem como dos reflexos, o que aumenta o risco de acidentes. O uso prolongado de álcool pode ocasionar doenças graves, como, por exemplo, cirrose no fígado e diminuição do cérebro. Solventes. Em altas doses, pode acontecer queda da pressão arterial, diminuição da respiração e dos batimentos do coração, podendo inclusive levar à morte. Maconha. Diminuição do número de espermatozoides, síndrome amotivacional, desinteresse nos estudos, prejuízos das funções executivas, da capacidade de decisão, da atenção e da memória, depressão e dependência. Crack. Falta de sono, ataques de pânico, diarreia, vômito, problemas nas gengivas e dentes, perda de peso rápido, maior risco de doenças sexualmente transmissíveis como a AIDS. Cocaína. Pode causar taquicardia, febre, pupilas dilatadas, suor excessivo e aumento da pressão sanguínea, além de insônia, ansiedade, paranoia, sensação de medo ou pânico, irritabilidade e liberação da agressividade. Em alguns casos, há complicações cardíacas, circulatórias e cerebrais. O uso prolongado da cocaína pode levar à destruição de tecido cerebral. E o TV Participação termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu espero você na semana que vem, às 5 horas da tarde. E não se esqueça, se você perdeu o programa inédito, temos reprises às segundas e quartas-feiras, sempre às 8 da noite. Até lá!